era o filho perdido também. Algo interessante que não era só o pródigo que era perdido, o que ficou também estava perdido. Então nós vamos discorrer aqui nessa manhã e vamos tirar algum proveito para nós da palavra do Senhor, amém? Lucas capítulo 15, você de casa aí também nos acompanhe, em nome de Jesus, lendo a palavra no seu smartphone, tablet ou na Bíblia impressa mesmo, mas não deixe de acompanhar, de averiguar a palavra de Deus, que nós crentes temos que ter o hábito de ler a palavra, de acompanhar a palavra que é ministrada, para que não tenhamos dúvida daquilo que recebemos. Do mesmo jeito que analisamos o alimento que chega até as nossas mãos, assim deve ser a palavra de Deus. Amém? Quando você vai comer em algum lugar ou compra pelo delivery e chega na tua casa, você abre, se o aspecto da marmita, vamos falar do almoço, né? Se o aspecto da marmita não estiver legal, você vai comer assim mesmo? Não vai, né? Aí você olhou, não achou legal, aí você vai, o próximo passo é o quê? Sentir o cheiro, não é isso? A aparência está meio esquisita, o cheiro. Se o cheiro também não estiver legal, aí já era. Você descarta. Olhou, não agradou. Sentiu o olfato, também não estava legal, não serve para mim. Não é assim? Na palavra de Deus, temos que fazer a mesma coisa. Nem tudo que se apresenta como alimento espiritual está bom. Alguns estão estragados, alguns de origem e procedência que não convém. Então sempre faça isso, querido. Quando você está recebendo aí a tua porção de alimento espiritual, confere, olhe, escute e analise no seu coração mediante a palavra de Deus. Amém? Lucas capítulo 15, versículo 1. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Para quê? Nós já aprendemos, querido, na palavra de Deus, que publicano eram pessoas que eram mal vistas diante do povo judeu, não é? Eram pessoas que não, vamos dizer assim, não era crente em Jesus, não servia a Deus. Aí a Bíblia diz aqui no versículo 1, e chegavam-se a ele quem? A Jesus, todos os publicanos e pecadores para ouvir. Ou seja, publicano e pecador aqui está no mesmo balaio. São todos que precisavam de arrependimento para ser salvo. São todos considerados longe, perdidos, esses dois grupos aqui. O versículo 2. E os fariseus e os escribas murmuravam dizendo, este, ou seja, Jesus, recebe pecadores e come com eles. Olha para mim de novo. O versículo 2 fala fariseu e escribas. O versículo 1 fala publicanos e pecadores. Nós temos aqui 4 tipos de pessoas e 2 grupos só. Porque publicano e pecador é um grupo, fariseu e escriba é outro grupo. O primeiro grupo eram daqueles que não tinham igreja, não congregava, não era crente. O segundo grupo, fariseu e publicano, era dos crentes, religiosos. Só que nós observamos aqui, querido, que os religiosos, aqueles que serviam a Deus, começaram a criticar a Jesus, que Jesus estava recebendo os pecadores e os publicanos. É interessante, meu amado, que eles fizeram assim, ou seja, Jesus está recebendo os pecadores, está comendo com eles. Olha que algo interessante, no tempo bíblico e que serve para a gente fazer uma analogia ainda hoje. Dificilmente a gente vai comer com o inimigo, não é verdade? A gente come com quem? Com quem é amigo, não é assim? Quando você gosta de uma pessoa que você fala assim, vamos lá em casa tomar um café. Ou vamos fazer um almoço para nós comer. Ou então vamos almoçar, eu descobri um restaurante legal, né? Vamos comigo, não é assim? Quando a gente convida alguém para fazer uma refeição junto, tomar um café junto, não é porque você tem uma afeição por ele, não é porque você gosta daquela pessoa, não é porque você quer fazer uma amizade maior com aquela pessoa, porque na mesa do café, ou do almoço, ou da janta, ou da pizza, você consegue fazer maior amizade com aquela pessoa, não é isso? Amém? Obrigado, tio Ju. Jesus queria ter relacionamento com aqueles que eram excluídos pelos religiosos. Jesus queria trazer para perto dele aquele que a população, que os crentes da época estavam rejeitando. Eu aprendo algo aqui, querido. Nós não podemos conviver da mesma maneira que o pecador, mas eu não posso jogar o pecador fora.
Sabe por quê? Porque Jesus morreu por quem? Pelo salvo ou pelo perdido? E se eu jogo o perdido fora, eu estou anulando o sacrifício de Jesus. Então logo no começo aqui eu já aprendo que publicano e pecador estavam se achegando a Jesus para ouvir, que eram aqueles que não conheciam a palavra. O fariseu e o escriba que conhecia a palavra estava criticando. Nós temos que tomar cuidado, querido, porque senão, além de não fazer a obra, ainda atrapalhamos aquele que quer fazer a obra de Deus. Nós temos que vigiar realmente, porque a luz ela precisa brilhar, querido, em todos os lugares, mas o essencial da luz brilhar é nas trevas. Na sua casa durante o dia, ou aqui na igreja agora, se faltar energia, querido, o difícil vai ser falar sem o microfone, mas em termos das lâmpadas, a gente se vira muito bem, ninguém vai tropeçar em nada, não é? Ou seja, as lâmpadas durante o dia não fez tanta diferença, mas à noite, ela é essencial. Então o meu ponto de vista, querido, diante da palavra de Deus, ou seja, o conteúdo da palavra de Deus aqui para mim e para você é o seguinte: não importa com quem você fala, desde que você brilhe sempre. Não importa o grupo de pessoas que você está evangelizando ou que você está levando a palavra, não importa o grupo de pessoas, sejam pecadores ou não, o que importa é que você deve brilhar sempre. Porque não tem problema nenhum você conviver com o pecador levando a palavra. O problema é se a sua lâmpada apagar. O problema é se você se misturar com eles. Porque eu estou no mundo, mas eu não sou do mundo, amém? A Bíblia diz isso de mim e de você. A igreja de Cristo, estamos no mundo, é fato, mas não somos o mundo. Então você pode estar com os pecadores sem ser pecador. E muito menos também sem ser fariseu e escriba murmurador. Porque em outra passagem o Senhor diz, querido, que Ele não gosta de murmuração. Murmuração é quando eu estou reclamando. E só murmura quem conhece. É os escribas e os fariseus, que eram conhecedores da palavra. Quando eu estou murmurando, eu estou reclamando de Deus. Quando eu estou murmurando, eu estou questionando a autoridade daquele que é o dono da igreja. E aqui o próprio Jesus recebendo para comer os pecadores e publicanos e os religiosos murmurando. Vamos para frente? Vamos aprender mais um pouco? Aí, querido, versículo 3, Jesus responde: e ele lhes propôs esta parábola, dizendo, olha aqui para mim mais uma vez, como aconteceu aquela situação, Jesus recebendo os pecadores, e os crentes reclamando, Jesus, o senhor está comendo com um pecador. Jesus falou assim, vem cá que eu vou ensinar vocês uma coisa. E aí ele cita aqui o versículo 4, que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e não vai após a perdida, até que venha a achá-la, e achando-a, a põe sobre seus ombros, cheio de alegria, e chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos, que assim haverá alegria no céu, por um pecador que mais do que por 99 justos, que não necessitam de arrependimento. Jesus então começa a responder aos fariseus com uma parábola, com um exemplo, com uma explicação. E é interessante ele falar, querido, do pastor que perdeu uma ovelha. Aliás, não é ele que perdeu, a ovelha que se perdeu, mas literalmente no tempo de Jesus, os pastores que pastoreavam ovelhas, literalmente, eles, à noite as ovelhas passavam no aprisco, que nós conhecemos também como curral, né? Um lugar cercado e protegido para passar a noite. Durante o dia o pastor tirava as ovelhas do aprisco e caminhava com ela, atravessava uma longa distância, um deserto, até chegar num lugar onde tinha pastagem. E ali ficava com elas durante todo o dia para elas se alimentarem. No começo da noite ele fazia o caminho inverso, trazia as ovelhas, atravessava o deserto e voltava com elas para o aprisco, para o curral, para passarem a noite num lugar cercado e protegido. A Bíblia fala, querido, que no percurso uma delas se perdeu. E aqui ele começa a dizer, querido, muito mais importa eu ir atrás de uma que se perdeu do que de 99 que já estão seguras. Jesus estava dizendo para aqueles fariseus que estavam reclamando dele, dizendo assim, todos são importantes.
E quando eu começo a analisar a palavra de Deus, quando você começa a analisar a palavra de Deus, nós vamos entender que um dia eu e você fomos aquela uma perdida. E Jesus não desistiu de nós. Ele veio para nós. Da mesma forma, querido, hoje eu e você temos que olhar para aquele que está lá fora, para aquele que ainda não conheceu Jesus, ou para aquele que conheceu, mas está fracassando na fé, na caminhada, e dizer: esse precisa estar no aprisco do Senhor. E eu sou o obreiro do Senhor, eu sou o enviado do Senhor, eu sou o profeta do Senhor, que Deus me escolheu antes da fundação do mundo, que Deus me conheceu, que Deus me nomeou, me incumbiu de uma missão. Vai e anuncia a palavra. É neste lugar que a minha luz tem que brilhar. É nesse momento, querido, onde eu estou conversando, falando, evangelizando, buscando aquela uma perdida, é que a minha luz precisa brilhar, porque com toda certeza ela vai voltar. Aí, na ilustração que Jesus contou, ele encontrou aquela ovelhinha, colocou ela nos ombros e a trouxe de volta. E no final ele fala assim: não haverá festa no céu por um pecador que se arrepende? Amém? Você está entendendo? O versículo 7 fala isso: digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende. É interessante a gente observar que Jesus veio para todos, e nós temos que orar e interceder por todos. Crê nisso? Versículo 8, aí Jesus vai emendar uma outra parábola dos perdidos e achados. Versículo 8: ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, dracma era como se fosse uma moeda, viu, irmãos? Só que era uma moeda muito, muito valiosa. Era uma moeda, vamos colocar nos valores correntes de hoje, né? Se fosse de hoje, era uns 100 reais, que é a média, vamos colocar assim, a média de um dia de serviço, né? Vamos colocar assim, algumas profissões é mais, mas vamos colocar na média, né? O dia de serviço de uma pessoa, 100 reais. Então uma dracma valia um dia de serviço. Então aquela mulher perdeu um dia de serviço dela. Vamos colocar aqui 100 reais, amém? Ela perdeu 100 reais na casa dela. Então Jesus está contando aqui: ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, varre a casa e busca com diligência até achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo, que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Jesus aqui repetiu, querido, uma outra história, mas com o mesmo contexto. Uma mulher tinha 1.000 reais, ela perdeu 100. E é interessante aqui a gente entender, querido, que 10%, né, que ela perdeu, a maior parte ainda ficou com ela, mas ela percebeu: não, peraí, eu perdi algo. Não importa se foi a maior parte ou a menor parte, eu perdi alguma coisa, e eu preciso procurar isso que eu perdi. Ela vai, procura, acende a candeia, ou seja, uma lamparina, né? Naquele tempo, no contexto bíblico aqui, que foi escrito aqui, as casas das pessoas simples era uma casa de um cômodo só, né? Às vezes nem tinham janela, então mesmo durante o dia era um lugar, uma penumbra, né? Mesmo durante, não é arejado como nós temos aqui hoje, e nem com vidros como nós temos aqui hoje, que mesmo de dia fica claro. Lá não, na maioria das casas mais simples, mesmo de dia era um ambiente meio escuro. Então foi preciso ela acender a lamparina, até porque quando a dracma, uma moeda, cai em casa, normalmente ela vai para debaixo de algum móvel, de alguma coisa, não é verdade? Ela nunca fica no meio da casa. Caiu, está aqui. Não, ela sempre corre e enfia debaixo de algum lugar que você não alcança. Naquele tempo eu acho que era da mesma moda. Então ela precisou procurar debaixo da cama, debaixo de alguma coisa. Ela acendeu a lamparina dela e foi procurar, e achou. E quando ela encontrou, ela celebrou. Amados, eu acho que hoje nos falta gratidão. Antes de gratidão, nos falta percepção, porque nós temos perdido tantas coisas e não temos nos dado conta que perdemos. O diabo tem nos roubado de tantas coisas. Na próxima parábola aqui nós vamos ver isso com mais detalhe. E muitas vezes nós não percebemos que o diabo tem nos roubado. E quando nós percebemos isso, querido, nós devemos voltar a Deus e dizer: Senhor, eu quero de volta aquilo que é meu, aquela alegria de estar na tua casa, aquele entusiasmo de fazer a tua obra, eu perdi. Eu não
posso ficar achando que está normal. Não está normal. Eu vou procurar e vou encontrar em nome de Jesus. E quando você tiver alegria de vir à igreja, celebrar. Quando você levantar pela manhã, ou mesmo no culto da noite, ou durante a semana, e vir à igreja com alegria, você não é normal não, irmão. Você precisa celebrar. Glória a Deus. Eu estou com saúde para ir e vir. O meu coração está com sede da palavra de Deus. Eu quero estar na presença do Senhor. Celebre. Aquela mulher celebrou com a sua vizinha. Amém? Vamos aqui então, querido. Outra coisa interessante. Aquela mulher que perdeu a sua dracma, era algo importante, porque no contexto bíblico, muitas das mulheres que eram viúvas, elas tinham dois caminhos, aliás, 3 caminhos a seguir. A mulher perdeu o marido, como parece ser o caso aqui. A mulher perdeu o marido, ela está sozinha. Ela tem 3 caminhos a seguir: voltar para a casa do pai, esperar um parente do marido para resgatar ela, ou seja, para casar com ela, que era a tradição, né? Ela virar uma mendiga, pedinte no meio da rua, ou virar uma prostituta. Não tinha outro caminho para uma mulher viúva naquele tempo. Voltar para casa e ficar até uma situação constrangedora, porque se não tivesse nenhum parente do marido para casar com ela, ficaria eternamente, né, solteirona, viúva. Ou ela ia pedir, ou ia virar prostituta. As moedas, querido, o valor que aquela mulher tinha era muito importante, era o sustento dela, era a independência dela, de não estar numa situação dessa. Muitas das vezes nós não percebemos que é o valor de Jesus na nossa vida que nos torna independentes. Independência que eu quero dizer, de não nos prostituirmos, de não nos cair no pecado, de ter uma vida íntegra com o Senhor. Porque se a gente perde o valor espiritual, nós vamos virar mendigos espirituais, ou nós vamos virar, querido, ou nós vamos virar prostitutos espirituais, que não tem mais compromisso com Deus. Achamos que tudo é Deus, achamos que da onde vem o milagre está bom, perdemos o vínculo com o único e verdadeiro Deus. Então essa analogia também é bom para a gente entender que muitas vezes perdemos valores e não percebemos. Aí começamos a achar ou a espiritualizar tudo e perdemos o vínculo com Deus verdadeiro. Amém? Vamos para a terceira e última parábola aqui, que eu quero ler com vocês. A parábola no versículo 11, na minha Bíblia tem um subtítulo que fala assim: a parábola do filho pródigo. Quem mais tem assim? Ou tem alguma diferente? Está escrito diferente na sua? A parábola do filho perdido. Eu acho que essa seria a melhor tradução. Porque na verdade, aliás, eu vou acrescentar aqui. O título não é inspirado pelo Espírito Santo, foi o autor, né, quem imprimiu a Bíblia aqui que colocou, tá? Então eu não estou mudando a palavra, só estou mudando o título aqui, tá bom? Os 2 filhos perdidos, né? A parábola dos 2 filhos perdidos, não só um, mas 2 filhos perdidos. Vamos ler. Versículo 11. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. O final do versículo 12 diz que o pai repartiu por eles, certo? Amém? Mas não foi só um que pediu? Não foi só o mais moço que pediu? Pai, dá-me a parte da fazenda que me cabe. Aí o finalzinho do versículo 12, e ele repartiu por eles a fazenda. O mais velho também pegou. O mais velho também recebeu a parte dele. Vamos entender aqui, querido. Hoje já é assim, naquele tempo era muito mais. Um filho pedia a herança em vida, ele estava dizendo: papai, por que o senhor não morre logo? Que eu quero o seu dinheiro. Era dessa maneira. Papai, o senhor está demorando muito a morrer, eu quero gastar o que é meu, mas o que é meu está na sua mão por enquanto, e o senhor não morre logo, então, pai, me dá a minha parte, porque eu não estou nem aí pelo senhor, eu quero o que o senhor tem. Aquele pai, querido, aquilo ali foi uma facada no coração dele, mas o pai repartiu pelos 2, a parte de cada um, e deu para os filhos. Sabe o que eu aprendo aqui, querido, logo de cara? Muitas vezes nós estamos diante do nosso Pai Celestial, mas nós só queremos as benesses. Eu não tenho apreço nenhum por Deus, eu não tenho respeito nenhum por Deus, eu não tenho compromisso nenhum com Deus. Ele não habita em primeiro lugar no meu coração, coisa nenhuma. Eu só quero a herança. É triste, querido, e eu posso dizer para você,
sem sombra de dúvida, que Deus também fica triste. A Bíblia fala que o Espírito Santo ele chora. A Bíblia fala que o Espírito Santo tem ciúmes de nós. Então eu posso dizer com toda certeza que quando Deus olha para mim ou para você e vê que nós estamos na obra dele, mas só por interesse na herança, não respeitamos ele, não amamos ele, não temos ele em consideração, trocamos ele por qualquer oportunidade que nos aparece, ele também fica triste. E como esse pai aqui da história, ele também entristece. Vamos seguir lendo o versículo 13. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Amém? Vivendo do jeito que muitos estão hoje lá fora. Estavam na presença do Pai, conviviam com o Pai, mas foram embora. Estão vivendo dissolutamente. Segundo eles, estou curtindo a vida, estou aproveitando porque isso passa logo. Mal sabem eles de que o lugar de aproveitar é do lado do Pai. Você concorda comigo? Ele foi, o versículo 14 fala: e havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos. Vem cá, deixa eu falar para você. Enquanto ele tinha dinheiro que o pai deu para ele, ele viveu abundantemente. Mas na hora que o dinheiro acabou, ele começou a passar fome. E o judeu, ele tinha o porco como um animal imundo. E o que sobrou para aquele rapaz? Cuidar dos porcos. Um serviço humilhante. Eu já preguei aqui um outro dia, eu disse que o mundo faz das pessoas, principalmente aqueles que eram de Jesus e voltam para lá, de palhaço. E aí, querido, eu fiquei pensando, será que eu peguei pesado? Não, eu peguei não, sabe por quê? Porque o próprio Jesus fala ainda mais pesado. O Senhor Jesus diz assim: aquele que está no Evangelho e volta para o mundo, é a semelhança do cachorro que voltou ao... Então é bem isso. Aquele jovem que saiu da casa do pai, que desejou a morte do pai, não respeitava o pai, não tinha preço nenhum pelo pai, que pegou o dinheiro e foi gastar nos prazeres da vida terrena, estava comendo bolotas, lavagem. Quem é do interior sabe que porcos, né? No interior, não digo fazendas que criam porcos para vender muito, mas no interior cada um cria o seu porquinho lá para abater no final do ano. É lavagem, sobras de comida, faz alguma, é lavagem mesmo, pensa uma coisa misturada, é daquele jeito. Ele estava comendo isso. Aliás, ele queria comer e tinha de disputar com os porcos aquele ali. Um homem que morava numa fazenda, um pai rico, e ele tinha essa riqueza à disposição dele, agora estava no meio dos porcos, que era uma vergonha, era uma humilhação. É isso que Satanás faz. Primeiro ele enche o coração da pessoa de desejo pelo mundo. Primeiro ele mostra o mundo de uma maneira espetaculosa, mas quando a pessoa vai para lá, ele mostra a realidade. E ali estava aquele jovem, que era um príncipe, agora estava comendo lavagem com os porcos. E eu quero aqui abrir um parênteses só para contar uma ilustração rapidinho. Conta-se de que um rico, um político, morreu, foi para o céu. Chegou lá, diz a história, né? Só na história, a Bíblia não é assim, tá? Só para a gente ilustrar aqui. Que chegou lá, aí o São Pedro falou para ele assim: olha só, aqui assim, a regra é o seguinte, você passa lá um dia lá no inferno, e um dia no céu, e depois você decide onde você quer ficar. Não, eu quero ficar no céu, eu tenho certeza que aqui é meu lugar. Não, mas a regra é essa, tá bom. Foi para o inferno, chegou lá, abriu-se a porta do inferno, aquela festa. A maioria dos amigos dele estava lá. Festa, do jeito que ele estava acostumado aqui no mundo, bebidas alcoólicas e aquela coisa. Rapaz, ficou lá, passou 24 horas rapidinho. Aí veio o anjo para buscar ele de novo: vamos para o céu para você decidir onde você quer ficar. Aí ele: tá bom, vamos. Aí chegou no céu, aquela calmaria, aquela paz, sossego, tranquilidade, ouvindo os passarinhos cantando. Aí ele falou assim: rapaz, não é por nada não, eu gosto muito daqui, de verdade, mas lá embaixo tem muitos amigos meus, e já está mais ou menos um ambiente que eu estou acostumado.
Aí o anjo falou para ele, só que é o seguinte, uma vez que você foi, não tem mais volta. Ele, tá bom. Foi. Quando chegou lá embaixo, querido, que a porta se abriu, não tinha mais festa nenhuma, não tinha mais bebida nenhuma, mulheres nenhuma, acabou. Era só, querido, sofrimento, ranger de dente. Aí ele todo, o político, todo nervoso, falou, mas ô senhor Satanás, que palhaçada é essa? Eu cheguei aqui, onde estava aquela festa? Ontem era campanha, hoje nós já ganhamos você, então hoje é a realidade. O mundo faz campanha para tirar você da presença de Deus. O mundo mostra como se fosse tudo mil maravilha, as drogas, as bebidas, as baladas, que maravilha! Mas só quando você chega lá, tem um preço, e o preço é a sua vida. Voltando aqui, querido, esse jovem foi enganado, foi iludido, estava comendo lavagem com os porcos. Humilhação no sentido literal, porque estava comendo lavagem de porco, e ainda cuidando de um animal que para a cultura dele era imundo, e ele estava numa situação daquela, feito de palhaço, humilhado, rejeitado. Você está entendendo? O versículo 16 fala, e desejava encher o seu estômago com as bolotas, que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Versículo 17 fala assim, e caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Olha só que interessante, querido. Ele lembrou da casa aonde ele morava. Ele lembrou do pai dele. Por isso a Bíblia fala, ensine a criança o caminho que ela deve andar, porque quando for grande, ela não vai se esquecer dele. Eu creio em nome de Jesus, que aqueles que estão lá, querido, vão voltar em nome do Senhor Jesus. A nossa oração e o nosso mover, a nossa força, a nossa atitude precisa ser nesse intuito. Você crê assim, amém? Amém? Caindo em si. Eu quero dizer para você, a maior profundidade, querido, que o ser humano pode ir, é dentro de si mesmo. Qual o lugar mais profundo ou mais alto que você poderia ir? Não é o Himalaia, não é o profundo do oceano, é dentro de você. Dentro de nós, querido, existe um abismo tão grande, ou seja, um espaço tão grande, para que nós possamos visitar e nos conhecer por dentro. E é nesse lugar, querido, que a palavra do Senhor diz que nem nós conseguimos ir sozinhos, mas com a palavra dele nós vamos. O Senhor disse que ele, o Senhor Jesus, que é a palavra, o Deus vivo, o verbo vivo de Deus, que desceu do céu, a palavra do Senhor é como uma espada de dois gumes, que corta dos dois lados, penetrante, que vai até a divisão da alma e do espírito, no profundo de cada um de nós, lá no escondido de cada um de nós, lá no nosso sentimento, nas nossas murmurações, que muitas vezes, querido, ninguém conhece, só nós. É lá. Esse jovem pródigo, perdido, ele caiu em si, lembrou, vou voltar para a casa do meu pai. E é interessante, querido, que como esse jovem perdeu tudo, muitos de nós temos perdido coisas também da nossa casa, ou dentro da nossa casa, a semelhança também da dracma. Às vezes dentro da nossa casa, perdemos o respeito, não tem mais respeito dentro de casa. O marido e a mulher aquelas palavras que não convém nem. Perdeu-se o respeito dentro de casa. Aquele jovem tinha tudo e perdeu tudo. E ele caindo em si lembrou, falando, peraí, eu preciso voltar. Hoje é tempo da gente também cair em nós. Ou seja, lembrar, querido, daquilo que tem perdido na minha casa. O que tem faltado na sua casa? Respeito, tem faltado oração na tua casa? Um ambiente de paz na sua casa foi perdido? Precisa voltar. Tem perdido o amor entre os integrantes da sua família? Precisa voltar. E voltar não é fácil. E reconstruir não é fácil. Recuperar a alegria perdida não é fácil. Aquele jovem sabia disso. Eu vou voltar. Mas para voltar, querido, tem uns acusadores. Tem aqueles que vão apontar. Tem um receio de não ser recebido de volta. Mas ele disse, eu vou voltar. Da mesma maneira, nós, como igreja de Jesus, temos que buscar na nossa casa a recuperação daquilo que Deus planejou para nós. Então hoje é o dia de você encarar a realidade, enfrentar os seus medos e temores, as suas dificuldades, e em nome de Jesus, recuperar tudo que foi perdido dentro da sua casa, em nome de Jesus. Outra coisa que eu quero dizer para você, que é necessário recuperar, mas não dentro de casa, mas em nós mesmos, o caráter. É necessário que recuperemos o caráter. Sabia disso?
Reputação é aquilo que vocês estão vendo em mim agora. É a minha reputação. Caráter é o que eu realmente sei de mim. E normalmente caráter e reputação entram em conflito. Porque o que vocês pensam de mim, eu sei que nem tudo é verdade. Esse é o meu caráter. E eu imagino que com vocês seja da mesma maneira. Eu vejo cada um de vocês aqui e vocês têm uma reputação diante de mim. Mas se você for honesto consigo mesmo, você vai dizer: pastor, eu não sou isso que pareço. É necessário que a gente, querido, olhe para dentro e fale: Senhor, eu preciso recuperar o meu caráter. A reputação é importante? É. Mas a reputação precisa ser um reflexo o mais perfeito possível, o mais próximo possível do meu caráter. Ou seja, eu preciso ser aquilo que eu digo que eu sou. Eu preciso fazer aquilo que eu digo que eu faço. Eu preciso ser aqui aquilo que eu sou lá. E essa é a nossa maior busca. E esse é o nosso maior desafio como pessoas. Como pessoas. Porque se eu conseguir ter caráter e reputação, eu vou ser um melhor pastor, um melhor pai, um melhor amigo, um melhor servo de Deus e um melhor cidadão do céu. Esse é o nosso desafio. Você está entendendo? Não deixe que roube o seu caráter. Não deixe que as pessoas vejam você de uma maneira e você seja de outra. Não permita isso. Olhe no espelho, querido, e converse com você mesmo. E fala assim: a minha reputação lá fora não significa nada para Deus, porque Deus vê aqui dentro. Então eu quero ter reputação lá fora, mas eu quero muito mais ter caráter. Eu quero que as pessoas me vejam como um homem de bem, mas mais que você me ver como um homem de bem, eu quero ser um homem de bem. Quem entende isso? Amém? Então aquele filho colocou no coração: nós vamos voltar. Ele caindo assim, nós vamos voltar. Versículo 17. E caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. Sabe algo interessante aqui? É que para voltar, precisa voltar com o coração quebrantado. Aquele filho pródigo caiu em si. Vou voltar. E se arrependeu. Aquela ovelha perdida, que o pastor voltou no meio do deserto para buscá-la, no final, diz que no céu há festa quando um pecador arrependido, né, é encontrado. Na dracma, da mesma forma, a festa quando aquele que estava perdido é achado. Sabe o que eu aprendo? Não tem como nem o pastor, nem a igreja de Cristo fazer alguma coisa lá fora, se o Espírito Santo não converter o coração deles. Então eu quero dar uma dica para você, e ela serve para mim, obviamente. Antes da gente ir, nós temos que orar. Porque se o Espírito Santo não for na frente, não vai adiantar de nada. Porque tem muitas ovelhas lá fora que já viraram bode. E elas não escutam mais nem a minha nem a sua voz. Mas se Deus chamar, elas vão ouvir. Antes da gente ir, querido, vamos orando, intercedendo, clamando: Jesus, toca naquele coração. Porque o pastor não poderia trazer aquela ovelha se ela fosse bode, porque o bode ele ataca, ele dá cabeçada, e é doído. Quem é do interior sabe que tem muitos bodes, cabritos, que você vai passando no meio do pasto, ele vem atrás de você, e se tu não subir numa árvore, correr, irmão, o negócio é feio. Tem muitas ovelhas lá fora que viraram bode. Você vai falar de Jesus para ela, te dá umas cabeçadas, que se tu não tiver firmado em Jesus, tu cai. Então, querido, vamos continuar anunciando, mas sempre orando. Jesus, converta, toca, quebranta, transforma, porque aí sim vai acontecer como aconteceu com o filho perdido. Ele vai dizer: ei, eu preciso voltar, porque o negócio aqui não está legal não, parecia muito legal, mas não ficou não, eu preciso voltar, e vou dizer: eu pequei contra Deus e contra o Senhor meu Pai, eu não sou digno. Meu irmão, só fala isso quem está arrependido, quem reconhece realmente o erro que fez. Eu não sou digno de ser chamado teu filho, mas eu quero ser aqui um trabalhador seu, meu Pai. Me contrata agora, não como filho, mas como um trabalhador da sua fazenda. E olha que interessante, quando há arrependimento, o Deus Pai nunca nos abandona.
Versículo 20. E levantando-se foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai. Ou seja, o pai viu ele de longe. Quando ele estava longe, ainda o pai olhou e viu. Sabe o que quer dizer? O pai não estava deitado no sofá, assistindo Netflix. O pai não estava comendo pizza e celebrando. Não. O pai estava atento. Meu filho vai voltar. O pai poderia ter ido atrás? Poderia. Mas eu aprendo aqui com essa parábola que Deus é da mesma forma. Tem muitas pessoas que vai lá fora e você fica, meu Deus, por que Deus não pega? Porque cada um tem o seu tempo. Deus, querido, de certa forma, Ele respeita as suas escolhas. É por isso que você é responsável pela sua vida. É por isso que o fruto que você está colhendo hoje, a responsabilidade é sua. Porque o que você semeou ontem é o que você está comendo hoje. Não está gostando do que está comendo hoje? Muda a semente. Pastor, o fruto está amargo, estou colhendo hoje. Muda a semente hoje, que amanhã o fruto muda também. Aquele pai poderia ter ido atrás do filho, mas não, ele ficou esperando. Meu filho vai voltar, mas ele precisa aprender. Porque nós só damos valor àquilo que está lá fora. Na maioria das vezes, querido, há exceções, mas na maioria das vezes nós nunca valorizamos a igreja que temos, o pastor que temos, os obreiros que temos. Nunca valorizamos a casa que temos, a comida no prato. Não, está sempre ruim, sempre queremos mais e murmuramos. E achamos que legal é outra igreja, legal é o outro pastor, legal é os outros obreiros, legal é os outros irmãos, legal é a outra casa, legal é a comida do fulano. Nós somos assim. Mas não é bom que isso continue assim. Aquele pai esperou e falou assim, meu filho precisa aprender que aqui onde ele está, o lugar é bom. Mas ele só vai aprender se eu permitir que ele vá. A Bíblia diz que o pai viu ele de longe. E levantando-se foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai. E se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Aqui foi o pai que correu, lançou, abraçou o filho e beijou o filho. Nós já vimos aqui que para qualquer homem naquele tempo, como as vestes, né, eram aquelas vestes compridas, eram difíceis de correr. Para um homem de status, ainda mais constrangedor correr. Não é como hoje que correr, né, é legal, é atlético e até bom e saudável. Naquele tempo não era legal o homem correr, não. O homem pobre não está nem aí, ele corre para todo lado. Mas o homem de posse, levantar, as mulheres sabem disso, né? Para correr, tem que levantar o vestido, se for longo, sair correndo. Aquele homem, já um senhor de alguma certa idade, sungou ali as suas vestes e correu. Ele não prezou pela questão dele, ele se humilhou. Não, eu vou correr para o meu filho, eu não estou nem aí. Correu, abraçou e beijou o filho. Aí eu me lembro de um Deus que se fez a imagem de homem, se despiu da sua glória e veio aqui para abraçar eu e você. Um Deus chamado Jesus Cristo, que se humilhou para ficar como eu e você. Foi cuspido, apanhou e foi pendurado numa cruz, a qual estava preparada para os piores bandidos da época. Lá estava um inocente, envergonhado, humilhado, mas ele tinha um objetivo: abraçar eu e você de novo. O propósito dele estar ali era um só. Ele não se importou de ser humilhado, ele não importou de se entregar para ser morto, desde que você e eu fôssemos abraçados por ele de novo, desde que você e eu fôssemos reconciliados com ele de novo. E esta é a melhor mensagem da palavra do Senhor. Jesus nos ama incondicionalmente. Deus nos ama, querido. E para a gente orar, querido, depois você lê o restante da história na tua casa. Aquele pai abraçou, beijou e chegou em casa abraçado com aquele filho, porque ele tinha arrependido. E quando chegou em casa, meu querido, o pai disse: coloque sandálias, porque ele estava descalço. Coloque roupa, porque as roupas dele estavam rasgadas. Coloque um anel no dedo, porque ele não é escravo, ele é filho. E ele retornou a essa casa e ele continua como filho. Quando nós voltamos para Deus, querido, Deus nos reveste, Deus nos limpa e Deus nos honra para que ele seja glorificado. Vamos fazer uma festa, mais uma festa, do mesmo jeito que aconteceu com a ovelha, do mesmo jeito que aconteceu com as dracmas, agora com aquele filho perdido aconteceu uma festa. Mas no finalzinho dessa história, que depois você lê na tua casa,
como no começo da história, aquele que estava em casa, o crente, começou a murmurar também. O filho que ficou em casa, o filho que já tinha recebido a herança dele também, falou: meu pai, o senhor vai fazer uma festa para esse daí? Nós temos o hábito de achar que o outro é sempre menor que nós. Cuidado, querido, cuidado, cuidado. Às vezes o pequenininho é maior do que tu diante de Deus. E aquele filho que ficou em casa, o mais velho, falou: não pode, pelo amor, eu estou com o senhor há tanto tempo, e o meu irmão, ele estava gastando dinheiro com as prostitutas, ele estava lá. Aí, querido, eu me pergunto, como é que ele sabia que o filho mais novo estava gastando dinheiro com as prostitutas? Será que o irmão mais velho também não dava umas passeadas por lá de lá? A diferença é que tem pessoas que o pecado dela é visível. A reputação dela é zero. Tem outras pessoas que o pecado dela não é visível. A reputação está lá em cima, mas o caráter. O filho que foi embora foi julgado por todos, porque o pecado dele ficou exposto. O filho que ficou em casa, de boa. Mas quem sabe ele não tinha os mesmos pecados que o irmão mais novo. Reputação sem caráter não vale de nada. E Jesus está olhando o caráter. Jesus está olhando o coração. Você entende isso? Os dois filhos estavam perdidos. Um fora, o outro dentro. Sabe o nosso irmãozinho que está lá fora, perdido, desanimado, fracassado na fé? Ele precisa tanto de Jesus como muitos aqui dentro. Ele está tão longe de Jesus como muitos dentro da igreja. Então, pastor, o que nos resta? Orar, clamar e buscar a Deus, e se arrepender dos seus maus caminhos, e se converter de verdade a Deus. É a solução para todos nós que aqui estamos e para quem está lá. Porque no grande dia do Senhor, Ele não vai ligar para mim nem para a sua reputação. E eu me lembro aqui, para nós orarmos, querido, eu me lembro que quando falamos de Daniel, querido, era um jovem que se tornou um homem mais velho, idôneo, íntegro. Os adversários de Daniel procuraram defeito, não achou. Daniel poderia chegar aqui diante de nós e falar assim: pode passar a minha vida aqui, ó. Diácono Adriano, joga aí. João Vitor, liga aí, pode passar a minha vida aqui, ó. Todo mundo pode olhar. Não acharam defeito. Agora, se fosse eu e você, pelo amor de Deus, não passo isso aí não. E é isso que Deus vai ver. O Senhor Jesus não vai dizer se você estava lá ou cá, o Senhor Jesus vai olhar o seu coração. De tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. Seja íntegro lá ou aqui, seja luz no meio das trevas ou no meio de outras luzes. Brilhe sempre. Tem uma frase, querido, de um louvor de uma banda americana, gospel, que diz assim: brilhe, faça as pessoas de fora perguntar por que eles não estão no seu meio. Brilhe, faça-os querer o que você tem. Sabe o que eu aprendo? Servir a Jesus é muito mais do que estar do lado de Jesus. Não, estar do lado de Jesus, querido, muitos estavam e não foram curados, não foram salvos. Servir a Jesus é renovar a minha expectativa de vida. Servir a Jesus é ser motivado dia e noite, com dor ou sem dor, chovendo ou não. Servir a Jesus é ter alegria nele. Servir a Jesus é encher o meu coração e dizer: eu sei o que eu tenho. Eu conheço o Deus que tenho, e eu sei que se não fosse Ele, eu estaria no meio dos porcos, comendo lavagem, sendo humilhado por todos, mas Jesus me resgatou, a Ele a honra e a glória para todos sempre. Você entende isso? Então eu não estou aqui por obrigação, eu não estou aqui fazendo favor para Deus, eu estou aqui porque Ele me encontrou. Jesus nos achou. Nós éramos a ovelha perdida.
Nós éramos a dracma perdida. Nós éramos aqueles 2 filhos perdidos, um fora e outro dentro. Mas Ele nos encontrou. Então, meu querido, sirva a Jesus com brilho no seu olhar. Não faça de qualquer maneira. Não venha por vir, querido. Não esteja para agradar fulano. Não mantenha aparências só exterior. Não se preocupe com a sua reputação. Você não foi à igreja, o que vão pensar de mim? Não! Ame Jesus. Seja íntegro. Tenha caráter. Venha porque você reconhece. Venha porque você ama. Venha porque você sabe que não existe outro além dele, pelo qual importa que sejamos salvos. Se coloca de pé e nós vamos orar ao Deus único e verdadeiro, fiel, maravilhoso. Aleluia! A ti, Senhor, todo louvor, toda glória. Eu gostaria que você separasse agora um tempinho para você glorificar a Jesus Cristo, para você dizer a Ele: eu te amo. O Senhor é lindo, o Senhor é maravilhoso. Eu quero incentivar você a abrir os teus lábios e dizer: fala para Jesus: eu te amo, Jesus. Glória a ti, Jesus. A honra a ti, Jesus. Abre os teus lábios, fale para Ele, fala em voz audível, fale: Senhor, eu te amo. Senhor, obrigado por me salvar. Eu não mereço, eu sou um pobre pecador, mas a tua graça me alcançou. Bendito seja a ti, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Espírito Santo, vamos louvar a Deus. Enche o teu coração agora. Enche o teu coração agora. Espírito Santo, nos ajude a enxergar a verdade, Pai. Eu não quero ser enganado. Eu não quero ser ludibriado pelo mundo nem pelo pecado. Espírito Santo, abre os nossos olhos. Abra os nossos olhos, Pai. E não faria, aleluia, Jesus, novamente o que fiz. Troquei minha comunhão, Espírito Santo, aleluia, pela escuridão da noite. Santo Deus, em trevas tornei. Espírito Santo, nos ajude, Pai. Você colhe o que você planta. Que saudade, Deus poderoso, aleluia. Que saudade de ouvir tua voz ao entardecer. Jesus, que vontade, Espírito Santo, recupere o que perdeu na sua casa. Recupere o que perdeu na sua vida, no seu coração, na sua alma, no seu ministério. Volte! Inocência. Santo Deus, se eu pudesse, Senhor, voltaria atrás. Espírito Santo, e não faria novamente o que fiz. Você trocou o quê? Troquei minha comunhão pelo quê? Pela escuridão não faça isso. Da noite. Senhor, em trevas tornei os meus. Mas o Senhor, querido, nos dá uma nova oportunidade. Que vontade. Lembre aí, lembra? De andar com que saudade, Jesus. Pelo jardim. Que vontade de ir à igreja sorrindo. Não por obrigação. Pegar em suas mãos e voar. Que saudade, Jesus. Pela imensidão da terra e te adorar, Jesus. Que vontade. Jesus, receba, Senhor. Hoje, Espírito Santo, queremos estar aqui quebrantados, te adorando, te bendizendo, Jesus. Espírito Santo, nós não podemos mudar o passado, Pai, mas nós podemos fazer um futuro diferente. Senhor Jesus, visita cada lar, cada família que aqui está, Senhor, o acompanhando em casa. Que o Espírito Santo te ajude. Não fique triste pelo dia de ontem, mas celebre o dia de hoje. Hoje você pode fazer diferente. Hoje você pode ser encontrado. Hoje você pode cair em si e se arrepender em nome de Jesus. Se assim o fizer, Ele vai correr por você. Ele vai te abraçar e te beijar.
e Ele vai te receber nos braços, porque assim é o nosso Deus. Ai, Espírito Santo, declare: que vontade de andar contigo, Jesus, na viração do dia. Ah, que vontade, Jesus. Oh, Senhor, pegar em suas mãos, Jesus, e voar pela imensidão da terra e te adorar. Em nome de Jesus. Ai, que vontade, Jesus. Oh, que essa vontade brote no seu coração. Em nome de Jesus Cristo, que seja uma vontade não sua, não humana, mas uma vontade sobrenatural, vindo da parte de Deus, que o Espírito Santo te encha e te lembre que você é especial de Deus, e que você queira voltar à comunhão com o Senhor, e que você queira voltar, querido, a caminhar com Jesus, no jardim da inocência. Roubaram a nossa inocência, apresentaram as drogas, os vícios e o pecado para nós, tiraram a nossa inocência, mas aqui está o Deus que apaga o pecado, uma vez que ele é confessado. Aqui está o Deus que nos faz de novo, e que nos dá uma nova oportunidade. Hoje é tempo de voltarmos ao jardim da inocência, à comunhão com Deus, a viver, querido, a começar de novo e dizer: Jesus, eu vou voltar, eu não sou merecedor, mas a tua graça me alcança, e eu tenho certeza de que assim será, em nome de Jesus. Amém. Se você crê, aplauda e glorifique ao nome de Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus. Amém. Eu não sei se você já teve, querido, a experiência de perder algo, literalmente, importante para você. Não estou falando de dinheiro, embora é óbvio que é ruim. Mas, por exemplo, alguns anos atrás, a gente perdeu por alguns minutos o João Vitor, lembra, amor? No shopping de Guarulhos. Estava indo embora. Aí na saída lembrei, tem que pagar o estacionamento. Onde é que tem um lugar de pagar o estacionamento? Faz alguns anos. Lá vai eu procurar onde tem um lugar de pagar o estacionamento. O João Vitor era pequenininho, acho que menor que a Alice, né? E ele falou: papai, eu vou com você. Eu falei: então vem. A Beth ficou me esperando lá. E eu pensei que ele estava vindo. E quando eu cheguei no lugar de pagar, ele estava do meu lado, ele está aqui. Aí concentrei para pagar. Quando eu olho para o lado, cadê o menino? Você fica sem chão, se alguém passou por isso sabe. Aquele monte de gente no shopping, você olha para um, olha para outro, você não sabe se grita, se chora, se corre, se fica parado. Se eu for ele voltar, é desesperador. E depois de alguns minutos, sem saber o que fazia, a boca seca, e eu falei: meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu falei: eu vou voltar pelo caminho que eu vim, quem sabe ele voltou. Aí quando eu estou voltando, ele estava lá com a Beth. Ele tinha voltado. Reencontrar, encontrar de novo, nos tira um peso. É literalmente como se tirasse 100 quilos das suas costas. As pernas ficam bom, você fala: ah, meu Deus, eu vou até sentar agora. Peraí, eu vou sentar. Você está aqui, meu filho. Você me mata desse jeito, meu. Encontrar é maravilhoso. Talvez você perdeu algo, querido. Deixa o Senhor Jesus encontrar você, que Ele vai trazer de volta o que você perdeu. Em nome de Jesus. A paz, a comunhão, a fé, o entusiasmo. Brilhe, mas brilhe com força. Lá no interior, querido, a gente tinha luz elétrica, mas de gerador próprio, né? Então a luz não era assim, era uma luz bem fraquinha, a gente chamava de tomate, parece um tomatinho. Não seja um crente com a luz tomatinho, não. Seja uma luz dessa, que olhando dá até reflexo nos olhos. Brilhe com força, irmãos. Nós servimos um Deus todo-poderoso. Você não está aqui fazendo favor para Ele. Ele não precisa de mim nem de você. Ele é soberano. Nós estamos aqui porque fazemos parte do plano dEle. Fazemos parte do projeto dEle. Ele nos escolheu lá atrás, nos nomeou e nos abençoa até hoje.
E no final tem uma festa esperando por nós. E eu quero, em nome de Jesus, que você fale para o teu irmão aí. Fale para ele assim: você não ouse faltar na festa. Fale para ele. Amém? Em nome de Jesus, você não falte nessa festa. Porque essa festa vai ser lá na glória. E eu quero ver você lá. Em nome de Jesus. Não ouse faltar nessa festa. Não ouse ficar para trás. Em nome de Jesus. Amém? Aplauda Jesus mais uma vez. Glória a Deus. Aleluia. Vamos apresentar a Deus em oração. É de hoje isso aqui? É, né, Júlia? A oração para... Ixi, eu estou ruim de ler, irmão. Para a cura da cegueira, é isso? Amém? Vamos orar também pela Sheila, esposa do Fred. Vamos orar pelo Fredson, né? Está nas nossas orações, viu, irmã Maria? Em nome de Jesus, o Espírito Santo está agindo, eu creio, para a glória de Deus. Vamos orar pela nossa irmã Sheila, em nome do Senhor Jesus. Orar também pela Fernanda Santos, sobrinha da Nilda. E oração pelo Édipo Marcelino. Amém? Que Deus abençoe a ele em nome de Jesus. E vamos orar pelo José Conrado também, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que está no hospital, né, na emergência. É isso? Que Deus abençoe, visite agora essas pessoas, aonde elas estiverem, no caderno de oração aqui da igreja, naquele que você apresentar a Deus agora também no seu coração, em nome de Jesus. Lembrando que hoje, quem é do grupo discipulado, né, às 4 horas da tarde nós estamos aqui de novo, tá? Em nome de Jesus. Então você venha, não deixa de vir não, você que ainda não é batizado, se você está aqui hoje, você ainda que não esteja no grupo, mas você é meu convidado, tá bom? 4 horas da tarde, pastor, não sou batizado, estou visitando a igreja. Pois então visite nós também às 4 horas da tarde, tá bom? Venha, em nome de Jesus. Você já crente em Jesus, traga alguém que talvez ficou na dúvida de vir, se você conhece, não é batizado, novo convertido, vem com ele, por favor, amém? Em nome do Senhor Jesus. Então 4 horas da tarde vai ser a nossa confraternização do grupo discipulando, tá? E vai ser a nossa primeira aula do batismo. E você esteja orando, amados, em nome de Jesus, amém? E no dia 11 teremos o culto com as crianças, tá? Dia 11, sexta-feira, teremos o culto na direção das crianças. Vai ter aqui a preletora, a Deise, que ela trabalha com fantoches, né, para crianças, amém? Então você, papai e mamãe, traga os seus filhos, seus sobrinhos, seus vizinhos, traga eles em nome de Jesus, amém? Ah, sim, não vai ter ensaio com as crianças pela dificuldade do ajuntamento, né? Mas aí o louvor vai ser compartilhado, né? Para que todas as crianças participem. Amém? Em nome de Jesus, vamos fazer algo bem bonito para o Senhor, para a glória de Deus. À tarde, começo de noite, 6 horas, temos o nosso segundo culto, tá bom? Você que está em casa estará conosco, eu creio em nome de Jesus. Você que está aqui, caso queira vir, pode vir. É só se inscrever, por isso tem a inscrição, né? Se você entrou lá, tem vaga, quiser vir, pode vir, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Levante a tua mão para o céu. Diga assim: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não me deixe ficar perdido, porque eu sei que o melhor lugar é na tua presença. Amém? Que Deus te abençoe. Tenha um excelente domingo. Amém. E graças a Deus. Se Deus é por nós, somos mais que vencedores. Aplauda Jesus. Deus te abençoe. Vá em paz. Em nome de Jesus. Você de casa, dê um abraço no seu familiar. Até às 6 horas, se Deus quiser. Para o grupo discipulando, até às 4. Deus abençoe. Vá em paz. Isso.